Você já parou para pensar se a inteligência está realmente no que você sabe ou no que você é capaz de controlar? Já imaginou como os filósofos antigos poderiam te ensinar a ser mais inteligente do que qualquer outra pessoa? E se eu te dissesse que ser mais inteligente não tem a ver apenas com estudar, mas com a arte de controlar sua mente e ações? Prepare-se, porque neste vídeo você vai descobrir 9 lições do estoicismo que podem mudar sua forma de pensar e agir. Você já ouviu falar de um dos maiores filósofos da história, Marco Aurélio, certo? Ele, assim como outros pensadores estoicos, tinha uma forma singular de lidar com os desafios da vida. Mas o que exatamente podemos aprender de seus ensinamentos para sermos mais inteligentes e estratégicos no nosso cotidiano? O que os filósofos antigos podem nos ensinar sobre a verdadeira inteligência? A resposta pode estar na forma como vemos o mundo e, mais importante, como agimos diante dele. Neste vídeo, vamos explorar 9 lições essenciais do estoicismo que não só vão melhorar sua inteligência emocional, mas também sua capacidade de ser mais racional e resiliente, mesmo nos momentos mais difíceis. Vamos juntos nesta jornada rumo ao autoconhecimento. Capítulo 1. O controle da mente. O primeiríssimo passo para a inteligência. Imagine por um momento a cena. Você está sentado no banco de um trem lotado, seu corpo cansado de um dia exaustivo, e, no entanto, a mente, essa traidora incansável, não cessa de girar, de se revoltar com a injustiça do tempo perdido. O que nos resta diante dessa tormenta mental? O controle. Não é o mundo lá fora que nos impede de sermos mais inteligentes, mas sim a maneira como reagimos ao que ele nos apresenta. É exatamente aí que entra o maior ensinamento de Epicteto, o qual nos desafia. A verdadeira liberdade está em controlar a própria mente, não os eventos que nos cercam. Se conseguimos dominar nossos pensamentos, não seremos mais escravos do caos exterior. E então surge a pergunta: o que significa controlar a mente? Não se trata de suprimir as emoções, como muitos podem pensar, mas de dar espaço à razão quando o impulso da reação imediata se apodera de nós. Quando o trânsito nos irrita, quando as críticas atingem nossa autoconfiança, quando as frustrações ameaçam engolir nossa calma, o que fazemos? Deixamos o torvelinho mental tomar conta ou nos tornamos observadores de nossa própria agitação? O verdadeiro controle não é um controle cego, mas sim uma escolha deliberada, quase poética, de como responder ao mundo. Talvez, em algum momento da sua vida, você tenha se encontrado em uma situação semelhante. O trabalho está acumulado, os prazos apertados e tudo parece desmoronar ao seu redor. E ainda assim, no meio dessa tempestade de responsabilidades e expectativas, você tem uma escolha: dar vazão ao pânico ou respirar, dar um passo atrás e decidir como agir. O que poderia acontecer se, ao invés de reagir impulsivamente, você decidisse observar a situação com a clareza de um filósofo? Não há grande segredo aqui. É apenas uma questão de escolher o que realmente importa. Como Epicteto nos ensinou, nossa mente é a única coisa que ninguém pode roubar de nós. E nela está o poder de transformar até o maior desafio em uma oportunidade de crescimento. Para ilustrar, pense em uma história simples. Imagine um homem que, em um momento de raiva, perde a compostura durante uma reunião. Ele grita, aponta dedos e se deixa levar pelas emoções. No entanto, se ele tivesse dado apenas um segundo para refletir sobre a situação, teria notado que sua reação não traria nenhum benefício. A raiva, nesse contexto, era como uma onda, forte, mas efêmera. Ao invés de surfar nela, ele poderia ter se mantido firme e calmo, deixando que a onda passasse sem se deixar arrastar. Esse é o poder do controle mental. Quando não somos governados pelas emoções, começamos a tomar decisões mais racionais, mais sábias. Cada pensamento que cultivamos, cada reação que escolhemos é uma construção da nossa inteligência. Então,
Como podemos treinar nossa mente para agir com mais equilíbrio? A chave é a prática. Como um músico que repete incansavelmente uma peça até que seus dedos saibam exatamente onde tocar, devemos também praticar o controle da mente até que ele se torne um reflexo natural. Respiração profunda, reflexão antes de falar, análise do que realmente está sob nosso controle. Cada pequeno ato de autocontrole é uma vitória, e é isso que nos torna mais inteligentes. Quando começamos a compreender que nossas reações podem ser mais sábias do que nossas emoções, a verdadeira liberdade se revela. Se ainda houver alguma dúvida, basta lembrar que em cada situação que se apresenta diante de nós, temos sempre a opção de escolher nossa resposta. No fim das contas, são nossas escolhas que definem nossa inteligência, não as circunstâncias externas. O controle da mente, como ensinou Epicteto, não é uma tarefa fácil, mas é, sem dúvida, a mais poderosa ferramenta que podemos cultivar. Capítulo 2. A temperança. O caminho da sabedoria nas decisões. A vida moderna nos oferece uma variedade quase infinita de opções, desde o que comer até o que vestir, ou até mesmo em quem confiar. Vivemos imersos em uma cultura de excessos, de decisões rápidas e impulsivas que parecem trazer satisfação imediata, mas que nos deixam com um vazio cada vez maior. E é aqui que entra a virtude da temperança, uma das lições mais profundas do estoicismo. Se a inteligência fosse apenas acumular mais e mais informações, estaríamos todos saturados de sabedoria, mas, ao mesmo tempo, profundamente desorientados. Afinal, de que adianta saber tanto se não sabemos o que escolher, quando escolher ou, mais importante, como escolher? A temperança, como nos ensina Sêneca, é a arte de saber medir, de fazer as escolhas certas sem ceder à tentação do excesso. Quando nos deparamos com a possibilidade de tomar decisões rápidas, seja nas compras ou nas interações diárias, a sabedoria está na pausa, no espaço entre o impulso e a ação. O verdadeiro sábio não é aquele que sabe tudo, mas sim o que sabe quando parar. Quando se dá um passo atrás e se pergunta: esta é a escolha certa para mim? Esse momento de reflexão é o que separa a sabedoria da superficialidade. Você já se pegou comprando algo por impulso? Um vestido caro, um gadget desnecessário, um presente para impressionar alguém? Esses momentos de decisão rápida nos parecem inofensivos, mas, ao final, eles nos deixam com uma sensação de desconforto. A pergunta que devemos nos fazer, portanto, é simples: eu realmente preciso disso? A temperança não é apenas sobre o que não fazemos, mas também sobre o que escolhemos fazer com sabedoria. Se optamos por não ceder à tentação do consumo desenfreado, não é porque não possuímos o desejo, mas porque entendemos que a verdadeira satisfação vem daquilo que realmente agregamos à nossa vida. A história de um jovem homem pode ilustrar isso de forma vívida. Ele recebe uma oferta tentadora para um trabalho que pagaria o dobro do seu salário atual, mas ao avaliar a proposta, percebe que ela exigiria que ele se mudasse para uma cidade distante, longe da família e dos amigos. Ele sente o impulso de aceitar, pois o dinheiro é atraente, mas decide praticar a temperança. Ele faz uma pausa, pensa nas implicações da decisão e conclui que o preço a ser pago em termos de felicidade pessoal e conexão social seria muito alto. Ele então recusa a oferta e, ao fazê-lo, opta pela serenidade que vem de um equilíbrio sábio. E se isso parece difícil, lembre-se, a temperança não é um ato de privação, mas de sabedoria. Não é sobre negar os prazeres da vida, mas sobre saber quando e como desfrutá-los de maneira que tragam verdadeira felicidade e bem-estar. Não se trata de viver uma vida sem prazer, mas de entender que o prazer descontrolado pode nos afastar daquilo que realmente importa. O verdadeiro prazer não é efêmero. Ele é profundo e é sempre alcançado quando fazemos escolhas que respeitam nossos valores e nosso propósito. Portanto, se você quer ser mais inteligente,
Comece com as escolhas pequenas. Pergunte-se antes de cada decisão: essa ação vai me aproximar ou me afastar do meu objetivo maior? E com o tempo, você verá que, ao praticar a temperança, não só está se tornando mais sábio, mas também mais tranquilo e focado. O excesso, na verdade, é um inimigo disfarçado que nos distrai de nossa verdadeira busca pela sabedoria. Capítulo 3. A resiliência, enfrentando as tempestades da vida com coragem. Em algum ponto da nossa caminhada, todos nos deparamos com a sensação de que o peso do mundo está sobre nossos ombros. O coração se aperta, os passos ficam mais lentos e o horizonte parece cada vez mais distante. Porém, o que é mais comum nesse momento? A tentação de desistir, de se deixar consumir pela dificuldade e pela dor. Mas, e se disséssemos que é justamente nesse instante de queda, de desespero, que encontramos a verdadeira força? A resiliência não é uma habilidade inata de poucos, mas uma arte que todos podemos cultivar, como o artesão que modela a argila com paciência e maestria, até que ela se torne algo belo e forte. A resiliência, ensinada pelos grandes pensadores estoicos, não é sobre evitar o sofrimento ou as adversidades, mas sobre como nos comportamos diante deles. Marco Aurélio, com sua serenidade à frente do Império Romano, sempre lembrava a si mesmo que os obstáculos são parte da vida e que devemos usá-los como combustível para o crescimento pessoal. A ideia de que podemos, de alguma forma, controlar as circunstâncias externas é ilusão. A verdadeira batalha acontece dentro de nós, onde nossa mente e nosso espírito têm o poder de decidir como reagir. E se você já se viu diante de uma grande dificuldade, já percebeu que a diferença entre os que sucumbem e os que prevalecem está, em grande parte, na forma como escolhem reagir. Imagine a história de uma jovem mulher recém-saída da faculdade, enfrentando um mercado de trabalho implacável. Ela se candidatou a diversos empregos e recebeu uma infinidade de não como resposta. A princípio, a frustração a dominou. Pensou em desistir, em se esconder debaixo das cobertas e deixar que o tempo simplesmente passasse. Mas em algum lugar dentro de si, algo se acendeu. Ela lembrou-se das palavras de Epicteto: não são as coisas que nos acontecem que nos afligem, mas como reagimos a elas. E foi aí que, em vez de se entregar ao desespero, ela decidiu aprender, melhorar, crescer. Todos os não que recebeu tornaram-se trampolins para o autoconhecimento e para o aprimoramento de suas habilidades. Com o tempo, ela não só encontrou uma oportunidade melhor, mas também se tornou mais forte, mais confiante e mais preparada para os desafios que viriam. A resiliência não é sobre ser imune às quedas, mas sobre aprender a levantar-se cada vez mais forte. Não importa quantas vezes a vida nos teste. O verdadeiro teste é nossa capacidade de seguir em frente, sem deixar que a dor ou o fracasso definam nosso valor. Ao aprender a aceitar a dor como uma parte do processo de evolução, em vez de uma barreira intransponível, adquirimos uma nova perspectiva sobre o que significa ser verdadeiramente inteligente. Em cada situação difícil, temos uma escolha. Podemos permitir que a adversidade nos quebre, ou podemos usá-la como um trampolim para o sucesso. Quando enfrentamos as tempestades com coragem, quando encaramos a vida sem nos encolhermos diante do medo, começamos a cultivar algo muito mais valioso que o simples conhecimento. Começamos a cultivar sabedoria. Essa sabedoria, como uma árvore frondosa, cresce a partir de nossas raízes de resistência, paciência e aprendizado constante. Agora, imagine que ao longo do tempo você se torna alguém capaz de lidar com qualquer tempestade. Cada desafio, por menor que seja, é encarado com a confiança de quem sabe que a resiliência é a chave para atravessar qualquer mar turbulento. E ao fazer isso, você não apenas alcança uma
inteligência prática, mas também uma inteligência emocional. Porque no fim, quem é verdadeiramente inteligente não é aquele que evita os obstáculos, mas aquele que os ultrapassa com graça, paciência e coragem. Capítulo 4. A sabedoria de viver no presente, o poder do agora. Em um mundo que parece estar sempre correndo, como se o tempo estivesse sempre escapando de nossas mãos, é fácil cair na armadilha de viver no passado ou de se perder nas preocupações sobre o futuro. No entanto, se há algo que os antigos filósofos estoicos sempre nos lembraram, é que o único momento que realmente possuímos é o agora, esse exato momento, nada mais. O que se passou já não existe e o que está por vir ainda não chegou. O poder de ser inteligente, portanto, está em aprender a viver plenamente no presente, a abraçar o aqui e o agora como se fosse o único momento que importa. Sêneca, com sua visão aguçada sobre a natureza humana, sabia muito bem que a preocupação excessiva com o futuro nos impede de apreciar o presente. Ele dizia que, ao adiar a felicidade, corremos o risco de nunca vivê-la plenamente. E como ele estava certo, quantas vezes você já se pegou em meio a uma situação agradável pensando nas coisas que ainda precisa fazer, nas metas que ainda precisa alcançar, nos erros do passado que teimam em se arrastar atrás de você? A mente que vive no futuro ou no passado está sempre fora de lugar, desconectada da verdadeira experiência da vida. Agora, pense na história de um homem, por exemplo, que sempre sonhou em ser escritor. Porém, ele estava tão obcecado com a ideia de escrever o livro perfeito que nunca conseguia começar. Seu medo do fracasso, sua ansiedade sobre o que os outros pensariam, o peso de suas expectativas pessoais o paralisavam. Mas um dia ele parou e refletiu. Percebeu que, se continuasse vivendo nesse ciclo de incerteza e procrastinação, nunca conseguiria realizar seu sonho. Ele decidiu dar o primeiro passo, não esperando pela perfeição, mas aproveitando o momento presente. Ao fazer isso, ele não só começou a escrever, mas também começou a viver de forma mais plena. Ele deixou de lado as pressões do futuro e aceitou que, para ser verdadeiramente inteligente, ele precisava viver no agora. Este é o verdadeiro poder do presente. Ele nos permite tomar ações que, aos poucos, vão nos conduzindo ao futuro desejado. Cada pequeno passo dado agora, no presente, é uma semente plantada para o amanhã. Não adianta esperar pela hora perfeita para agir, porque ela nunca vai chegar. A única coisa que podemos fazer é tomar o controle do momento presente e transformá-lo em algo significativo. A sabedoria de viver no presente não é apenas uma questão filosófica, mas uma prática diária. Cada pensamento que nos puxa para o passado ou para o futuro é uma oportunidade de retornar à realidade do agora. E quando fazemos isso, estamos realmente no controle da nossa vida. Não somos mais escravizados pela ansiedade, pela dúvida ou pelo arrependimento. Portanto, se você quer ser mais inteligente, comece a praticar a arte de viver no agora. Aprecie as pequenas coisas que normalmente passariam despercebidas. O sorriso de um amigo, o sabor de uma refeição simples, a brisa suave que toca seu rosto. Quando aprendemos a viver plenamente no presente, com a consciência de que este momento é tudo o que realmente temos, somos mais capazes de agir com sabedoria e inteligência, de tomar decisões mais claras e de encontrar satisfação verdadeira. O presente é um presente, e ao aproveitá-lo, descobrimos que somos mais inteligentes do que imaginamos. Capítulo 5. A arte da temperança. Sabedoria no equilíbrio. Há algo fascinante na maneira como buscamos sempre o extremo. Queremos viver intensamente, sentir cada momento, com a máxima emoção, consumir cada experiência como se fosse a última. Porém, em nossa ânsia de ir ao fundo de cada coisa, esquecemos de algo essencial, que a verdadeira sabedoria não está na busca incessante pelo excesso, mas na habilidade de nos equilibrarmos. A temperança, o controle sobre os nossos desejos e impulsos,
É o caminho que nos permite viver de maneira plena, sem sermos dominados pelas nossas paixões. Parece paradoxal, não é? A maior liberdade vem não da entrega desenfreada às nossas vontades, mas do domínio sobre elas. Sêneca, com sua clareza peculiar, explicava que o homem sábio não é aquele que foge dos prazeres, mas sim aquele que sabe dosá-los. E talvez seja este o maior desafio da vida: encontrar esse ponto de equilíbrio, onde as vontades não nos escravizam e onde a liberdade é conquistada através da moderação. Imagine que um homem, jovem e impetuoso, buscando sempre a validação do mundo, começa a se entregar aos prazeres fugazes da vida. A cada nova conquista, ele sente um vazio maior, uma sensação de insatisfação que só cresce. Ele acha que os bens materiais, os status e as festas irão lhe trazer felicidade plena, mas percebe que nada disso preenche sua alma. O excesso, longe de ser libertador, o aprisiona ainda mais. O que ele não sabia é que a verdadeira liberdade reside na capacidade de escolher o que é melhor para si, não em seguir cegamente os impulsos momentâneos. Foi quando ele leu uma reflexão de Epicteto que algo mudou em sua mente. Não busque o prazer, busque a virtude. E assim, aos poucos, ele começou a buscar uma vida mais equilibrada, onde os prazeres, em vez de dominá-lo, passaram a ser apenas um complemento à sua existência, sem nunca ofuscar os valores que ele passou a cultivar: sabedoria, autocontrole e serenidade. Essa história reflete o que muitas vezes esquecemos, que a busca incessante por satisfação imediata, seja através do consumo, do prazer ou do reconhecimento, é uma armadilha que nos impede de alcançar a verdadeira paz interior. A temperança não significa renunciar à felicidade, mas aprender a saboreá-la com moderação. Ao fazer isso, não apenas evitamos os excessos que nos desgastam, mas também cultivamos uma vida mais rica e profunda, onde o prazer não é um fim, mas um meio para algo maior. Ao abraçarmos a temperança, somos guiados por uma força que vai além do simples autocontrole. O ato de moderar nossos desejos nos permite viver de forma mais conectada com o que realmente importa. Não é sobre privação, mas sobre escolha. E em cada escolha sábia, damos um passo em direção ao nosso próprio crescimento. Não se trata de negar os prazeres da vida, mas de aprender a apreciá-los com sabedoria. À medida que somos capazes de dominar nossas paixões, descobrimos que a verdadeira felicidade não está no que consumimos ou naquilo que possuímos, mas na nossa capacidade de viver com equilíbrio, sem nos deixar consumir pelas vontades efêmeras. Como bem disse Zenão de Sítio, a verdadeira riqueza não é a abundância de bens, mas a moderação no desejo de tê-los. E é nesse equilíbrio que se encontra a verdadeira inteligência. Capítulo 6. O valor do autoconhecimento. O caminho para a sabedoria interior. O autoconhecimento é um dos maiores presentes que podemos nos dar. Ele não surge de um momento de epifania repentina, mas de uma jornada silenciosa de reflexão e de honestidade consigo mesmo. A filosofia estoica nos ensina que, para alcançar a verdadeira sabedoria, é necessário, acima de tudo, conhecer a si próprio. E, no entanto, quantas vezes, no turbilhão da vida cotidiana, nos esquecemos de parar e olhar para dentro, como se fôssemos tão apressados em buscar respostas fora de nós, que negligenciamos as respostas que já estão ali, bem à nossa frente. Imagine um homem que passa a vida inteira buscando aprovação externa. Ele vive em função da imagem que projeta, preocupando-se com o que os outros pensam, tentando agradar a todos. Mas ao longo do tempo, sente uma sensação crescente de vazio, como se algo estivesse faltando. Ele se pergunta: quem sou eu realmente? A resposta, embora simples, o assusta. Ele nunca parou para se conhecer profundamente. Sempre se escondeu atrás das expectativas dos outros, sem compreender seus próprios desejos, limites e necessidades. E é aí que entra o poder do autoconhecimento.
Ao nos voltarmos para dentro, descobrimos aos poucos que muitas das nossas angústias são causadas pela nossa falta de compreensão sobre o que realmente queremos e precisamos. A prática do autoconhecimento nos permite distinguir entre o que é superficial e o que é profundo, entre o que é passageiro e o que é duradouro. E assim, começamos a tomar decisões mais alinhadas com o que realmente importa. Epicteto já nos ensinava que, ao entender nossa própria natureza, podemos lidar com as adversidades da vida com muito mais sabedoria. Se sabemos quem somos, o que realmente nos move, não seremos tão facilmente abalados pelos ventos externos. E é exatamente isso que o autoconhecimento nos proporciona, a capacidade de manter a nossa integridade, mesmo quando o mundo à nossa volta parece estar desmoronando. Há uma história que ilustra bem isso. Um jovem, em busca de sua identidade, viajou por diversos lugares e conheceu muitas pessoas. Ele pensava que a resposta para sua felicidade estava fora de si, em algo ou alguém. Mas, depois de muito tempo, ele percebeu que, na verdade, a resposta estava dentro dele o tempo todo. Ele precisava aprender a escutar sua própria voz, a confiar nos seus instintos e a tomar decisões que fizessem sentido para ele. Não mais se importando com o que os outros pensavam, ele encontrou a paz que tanto procurava. O autoconhecimento nos libera, pois nos permite ser verdadeiramente quem somos. Quando compreendemos nossas forças e nossas fraquezas, nossas paixões e nossas limitações, conseguimos tomar decisões mais sábias e viver uma vida mais autêntica. Ao contrário do que muitos pensam, conhecer a si mesmo não é um luxo, mas uma necessidade para quem busca a verdadeira inteligência. Porque, como disse Marco Aurélio, a felicidade depende de nós mesmos. E essa felicidade só é possível quando nos conhecemos profundamente e agimos de acordo com nossa verdadeira essência. Capítulo 7. O valor da resiliência, superando os obstáculos com sabedoria. A vida, com suas reviravoltas, não pede licença para nos desafiar. Às vezes, parece que o mundo se coloca contra nós e, em outros momentos, somos nós mesmos quem criamos os maiores obstáculos. O sofrimento, com sua presença inescapável, é uma constante. E a questão não é se ele vai chegar, mas como reagimos quando ele finalmente aparece. A resiliência, mais do que uma habilidade, é uma filosofia de vida que nos ensina a enfrentar as adversidades sem perder nossa essência. O estoicismo, com sua sabedoria milenar, nos oferece um olhar distinto sobre as dificuldades. Epicteto nos lembra que não importa o que aconteça, o que realmente importa é como escolhemos reagir diante dos desafios. A resiliência não é sobre evitar a dor ou os contratempos, mas sobre entender que, em cada situação difícil, há uma oportunidade para o crescimento pessoal. Os obstáculos não são inimigos a serem derrotados, mas mestres a serem respeitados. Imagine, por exemplo, uma mulher que perdeu tudo: o emprego, a casa e a confiança que tinha em si mesma. Num primeiro momento, o peso do mundo parece estar sobre seus ombros. Cada passo se torna mais difícil e a dor parece insuportável. Contudo, em meio ao sofrimento, ela encontra algo que não havia notado antes: uma força silenciosa dentro de si, uma capacidade de se reerguer que não dependia do que acontecia ao seu redor, mas da sua própria atitude diante da vida. Ao olhar para dentro e aceitar sua situação com serenidade, ela começa a perceber que a dor, embora real, não precisava ser o fim. Ela era apenas uma parte do processo de transformação. Ao longo dos dias, a mulher aprende que a verdadeira força não está na ausência de falhas ou na busca pela perfeição, mas na capacidade de continuar, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Marco Aurélio, com sua sabedoria ímpar, dizia que as dificuldades são como o fogo. Elas podem destruir o fraco,
mas purificar o forte. E é essa ideia que nos guia. A resiliência não nasce da negação das adversidades, mas do reconhecimento de que podemos emergir mais fortes e mais sábios depois de superá-las. É essencial compreender que, no estoicismo, a resiliência não está em uma atitude passiva de aceitação, mas em uma ação consciente de transformação. Em vez de lutar contra o que não podemos controlar, aprendemos a mudar nossa percepção sobre o que nos acontece. Quando passamos a ver os obstáculos como parte do nosso aprendizado, nossa atitude em relação a eles muda radicalmente. Em vez de resistir, abraçamos a experiência, sabendo que ela nos molda e nos fortalece. Na verdade, a verdadeira resiliência está em ser flexível, em adaptar-se às circunstâncias sem perder a direção. É como a árvore que, ao ser sacudida pelo vento, se curva sem se quebrar, permanecendo firme em suas raízes. Em muitos momentos da vida, nós também precisamos nos curvar diante das dificuldades, sem deixar de ser quem somos. Como Zenão de Sítio nos ensina, não são as coisas externas que nos afligem, mas a nossa visão sobre elas. Ao mudar essa visão, podemos transformar a dor em sabedoria, o fracasso em aprendizado e a perda em oportunidade. A resiliência não é uma qualidade inata, mas uma habilidade que cultivamos ao longo do tempo. Ela não se constrói na ausência de dificuldades, mas sim na maneira como nos preparamos para enfrentá-las. Cada desafio superado se torna uma prova de nossa força interior e, com o tempo, aprendemos a lidar com as adversidades de forma mais serena e sábia. O sofrimento é inevitável, mas a nossa capacidade de crescer com ele é o que realmente define nossa jornada. Capítulo 8. A serenidade. Encontrando paz na tempestade. Viver é navegar entre calmarias e tempestades. Em alguns momentos, o mar da vida nos parece ser tranquilo e previsível, mas em outros somos tomados por ondas de incerteza e conflito. A serenidade nesse cenário não é a ausência de tormentas, mas a habilidade de manter a paz interior, mesmo quando tudo ao redor está em caos. A filosofia estoica, com sua ênfase na autossuficiência emocional, oferece um caminho para encontrar essa serenidade. Quando nos deparamos com as turbulências da vida, a tendência é reagir de forma impulsiva, deixando-nos levar pelas emoções. A raiva, o medo e a frustração dominam, e com isso, perdemos o controle sobre nós mesmos. Mas a serenidade é exatamente o contrário disso. Ela não surge quando conseguimos evitar os desafios, mas quando aprendemos a encará-los com calma e clareza. Sêneca nos lembra que em tempos de adversidade, nossa maior força está na nossa capacidade de manter a mente tranquila. Quando a tempestade interna se acalma, conseguimos ver o mundo de uma maneira mais clara e objetiva. Imagine um homem que, diante de uma grande crise, começa a perder o controle sobre suas emoções. Ele se vê enredado pelo medo do desconhecido, pela ansiedade do futuro e pela frustração com o presente. No entanto, ao buscar a serenidade, ele começa a perceber que, em vez de reagir impulsivamente, pode escolher sua resposta. Ele entende que a verdadeira paz vem de dentro e não das circunstâncias externas. Ao aceitar que não pode controlar tudo, ele aprende a focar no que realmente importa, sua atitude. Essa mudança de perspectiva é o que define a serenidade. Em vez de lutar contra a tempestade, ele se adapta a ela. Ele aceita a incerteza como parte da vida e, com isso, encontra um espaço de paz, onde a confusão externa não mais o afeta. Como Marco Aurélio nos ensina, a serenidade está em fazer o que podemos com o que temos, no momento em que estamos, sem nos preocupar com o que está além do nosso controle. A serenidade não significa indiferença ou falta de emoções. Significa, antes, a capacidade de perceber as emoções sem ser dominado por elas. É a capacidade de observar nossos pensamentos e sentimentos com clareza, sem nos identificarmos com eles.
Quando aprendemos a fazer isso, encontramos um estado de paz que nos permite agir com sabedoria, mesmo nas situações mais desafiadoras. Viver com serenidade não é uma tarefa fácil, especialmente em um mundo que constantemente nos empurra para a ansiedade e o caos. No entanto, a serenidade é uma escolha, uma prática diária que exige disciplina e autoconsciência. Ao tomarmos as rédeas de nossa mente, podemos encontrar a paz em meio ao turbilhão, sabendo que, embora não possamos controlar as tempestades externas, sempre podemos escolher nossa resposta a elas. Assim, como Epicteto sabiamente nos lembra, não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. A serenidade nasce dessa mudança de percepção. Capítulo 9. A morte como aliada. Viver com urgência e propósito. A vida, como um grande palco onde todos desempenham seus papéis, exige de nós a capacidade de refletir sobre nossas ações, de reconhecer onde estamos e, o mais importante, de transformar nossa visão sobre o que realmente importa. O segredo para se tornar mais inteligente que os outros, para alcançar aquela profundidade que poucos conseguem tocar, reside em nossa habilidade de aprender com os erros e vitórias, mas, acima de tudo, em nossa capacidade de controlar aquilo que depende de nós, a nossa própria mente. É fácil cair na armadilha do mundo moderno, onde somos constantemente seduzidos por distrações superficiais e aparências. Contudo, os estoicos nos convidam a olhar para dentro e refletir sobre o que realmente podemos controlar. À medida que nos aproximamos do conceito central do estoicismo, a lição que permanece é: o mais importante não é o que acontece conosco, mas como reagimos a isso. E esse é um ponto crucial para entender como ser mais inteligente, ou melhor, mais sábio que a maioria. Ser mais inteligente não significa simplesmente acumular conhecimentos, mas, acima de tudo, desenvolver a sabedoria para discernir o que é essencial e o que é transitório. No universo de Epicteto, a mente humana é uma fortaleza, um espaço onde devemos, incansavelmente, manter a ordem e a clareza. E ele nos lembra com veemência que a liberdade real vem da capacidade de nos despegarmos daquilo que não podemos controlar. Quando começamos a dominar essa prática, percebemos que estamos efetivamente no comando de nosso destino. O conhecimento superficial, muitas vezes, se traduz em mera repetição de informações alheias, mas a sabedoria vem da aplicação desse conhecimento na vida cotidiana, da capacidade de refletir sobre nossas ações e suas consequências. Imagine-se por um momento diante de um desafio que pareça insuperável. Todos à sua volta, ansiosos e perdidos em suas próprias emoções, olham para você em busca de uma resposta. Nesse cenário, o que você faria? Muitas pessoas reagiriam com impaciência, com raiva ou com medo, cativadas pelas emoções momentâneas. No entanto, a verdadeira inteligência emerge justamente da serenidade. O estoico, imperturbável, observa a situação com uma calma penetrante. Entende que a única coisa que pode controlar é sua resposta e age com base nesse princípio fundamental. A capacidade de manter a mente livre de julgamentos precipitados e de reagir com clareza é um dos maiores indicativos de inteligência. Para isso, é necessário cultivar a arte da reflexão diária. O filósofo romano, Sêneca, afirmava que as horas do dia não devem ser desperdiçadas, mas sim aproveitadas para refletir sobre as ações realizadas e as decisões tomadas. O simples hábito de parar por alguns minutos no final do dia para avaliar nossas escolhas, ponderar sobre nossas reações e corrigir os rumos, já traça o caminho para uma inteligência superior. O tempo, em sua essência, é o grande bem que possuímos, e quando o utilizamos para cultivar uma mente atenta e disciplinada, começamos a perceber que estamos, de fato, mais preparados para enfrentar os desafios da vida com sabedoria. Essa inteligência, então,
não está atrelada ao acúmulo de informações ou a uma busca incessante por reconhecimento externo. Ela é, antes de tudo, uma força interna, uma capacidade de ver além da superfície, de entender que nada no mundo exterior pode nos afetar sem o nosso consentimento. Somos nós quem, por meio de nossas reações, damos poder àquilo que nos acontece. É um jogo constante de escolhas, reagir com raiva ou com calma, agir impulsivamente ou com reflexão. A grande chave, portanto, é entender que a verdadeira inteligência está em saber lidar com as adversidades e com a rotina de forma equilibrada, sem que as paixões ou os desejos momentâneos ditem nossas ações. E isso não significa se tornar uma pessoa fria ou distante. Significa ser capaz de distinguir entre o que é transitório e o que realmente importa, entre as tentações do mundo e os valores que realmente sustentam nossa paz interior. A capacidade de manter a mente em harmonia, independentemente do que aconteça ao nosso redor, é o maior sinal de inteligência, porque é a partir dessa harmonia que surgem as melhores decisões. Se você se considera uma pessoa com potencial para algo maior, para alcançar um nível de sabedoria que transcende a mera inteligência racional, comece a praticar esses princípios. Reflita diariamente sobre suas escolhas, sobre o modo como reage às situações e como lida com seus próprios sentimentos. Com o tempo, você descobrirá que a verdadeira sabedoria está em viver de acordo com seus próprios valores, em não ser seduzido pelas distrações externas e em cultivar uma mente serena e controlada. A sabedoria que procuramos está à nossa disposição. Ela não está nos livros ou nas palavras de outros, mas nas ações que tomamos, na forma como enfrentamos os obstáculos e nas escolhas que fazemos todos os dias. Ao dominarmos nossas emoções, ao cultivarmos a serenidade e a reflexão constante, descobrimos que somos mais inteligentes do que imaginávamos. A inteligência, então, torna-se não um objetivo distante, mas uma jornada diária de autoconhecimento, de prática e de aperfeiçoamento contínuo. Agora que você conheceu as 9 lições do estoicismo que podem ajudá-lo a se tornar mais inteligente, o que vai fazer com esse novo conhecimento? Se você sentiu que este conteúdo fez diferença, não perca tempo. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative o sininho para ser notificado sempre que novos vídeos sobre filosofia e desenvolvimento pessoal forem ao ar. E lembre-se, a verdadeira inteligência está na forma como reagimos ao mundo e não no quanto sabemos. Até a próxima.